Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Hoje estou recebendo mais um cirurgião bucomaxilofacial. Ele é da geração aqui da bucomaxilo raiz, viu, gente? Fez sua graduação na faculdade Uniararas em 1994, ingressou na bucomaxilo a partir de 95, né, em Santos, na Unimes, e ele é especialista em cirurgia ortognática, mas hoje nós vamos falar sobre as extrações dos dentes do siso, que, por sinal, é um tema muito importante e que eu fiz o convite a ele para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre esse tema também. Ele navega em várias áreas da bucomaxilofacial, mas você vai poder ouvir um pouquinho sobre a história dele. Eu estou falando do Dr. Paulo Duarte, meu amigo, um prazer imenso poder recebê-lo aqui no canal da Bucocast. Nós somos vizinhos aqui da Vila Leopoldina, né? Muito próximo. Verdade. Você tem consultório aqui em São Paulo também. Uma honra poder recebê-lo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Ismael. Vai ser um prazer poder tratar de um assunto que gera preocupação, curiosidade, enfim. É algo que dentro da clínica do cirurgião bucomaxilofacial, ele aparece numa grande frequência e uma grande prevalência, principalmente em pacientes jovens, né? Para a gente vai ser uma honra de poder fazer esse bate-papo e poder falar desse tema que é muito pertinente e principalmente esse público mais jovem, né? A gente tem um público hoje de graduação que acompanha a gente pelo canal da Bucocast e normalmente o aluno que quer ingressar na cirurgia, ele começa por essa cirurgia. Eu não sei se foi no seu caso também, mas antes de você falar sobre isso, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história. Quem que levou você para bucomaxilo? Você tem duas filhas, né? Como a gente estava falando antes, que uma delas já está ingressando, né, dentro da especialidade. Quem foi a sua referência? Me conta um pouquinho da sua história, doutor. Bom, primeiro, antes de ser cirurgião bucomaxilo, eu queria ser cirurgião dentista. Queria fazer odontologia, queria fazer prótese, queria fazer restaurações, era realmente o meu sonho. E seguindo meu pai. Meu pai, falecido ano passado, exerceu odontologia durante 60 anos, se formou em Uberaba, era de Uberaba, Minas Gerais, aí veio para São Paulo aos 22 e a partir daí ele seguiu a carreira dele. E essa motivação dele, esse entusiasmo, me levou a querer ser cirurgião dentista. Ingressei com 17 anos, em 1991 em Araras, e no segundo ano de odontologia eu tive aula com o saudoso Silvio Alves de Aguiar, pai da doutora Ângela, colega nossa de especialidade, e tio do Francisco Menezes, também colega nosso, que aliás foram meus colegas de turma, de graduação. E aí no segundo ano ele mostra na primeira aula o que era a cirurgia bucomaxilofacial, que até então eu não conhecia. E apresenta num vídeo de fita de rolo ainda, olha só que coisa. A moçada acho que nem sabe o que é isso hoje em dia, né, Ismael? E mostra uma fratura de ângulo de mandíbula com acesso extraoral, uma abordagem de Risdon, que chama. Eu olhei aquilo e falei, é isso que eu quero. Meu pai que me desculpe, não vou fazer prótese, não vou fazer... É isso que eu quero. E assim, bichinho me picou, a paixão veio, e eu comecei a seguir o Dr. Silvio e tentar acompanhá-lo e observá-lo. E pelo meu interesse na graduação, através do Dr. Rubens Teixeira, que também foi meu professor junto ao Dr. Silvio, eu comecei a me interessar pelas extrações. Então, quando você se interessa, os professores acabam direcionando aquilo para vocês, né? E me formei em 94, já querendo ser cirurgião, já gostando de cirurgia, fazendo cirurgia na faculdade, e fui para Santos, com a equipe do Décio Paiola, Gilberto Cunha Moreira, que eram professores aqui da Universidade de São Paulo. E aí foram-se 2 anos e meio, quase 3 anos, quase que diariamente em hospital, e enfim, foi uma formação muito sólida, muito boa. Conversávamos antes, né, Ismael? Eu falei para você que eu saí fazendo cirurgia ortognática, coisa que é difícil. Sim. É uma área bem complexa, bem delicada. E aí, interessado, fui para o meu mestrado, fiz um mestrado em cirurgia de cabeça e pescoço no Hospital Heliópolis, defendi minha tese, uma área de reconstrução de mandíbula através de distração osteogênica, mas nunca deixei a cirurgia do terceiro molar. Sempre foi algo que apareceu muito na minha clínica, além da ortognática, dos implantes, e algo que sempre me trouxe muito interesse. Então, mais ou menos, a minha história é essa. E aí, 2 filhas, uma que faz medicina, 4º ano, em Mogi das Cruzes, e a outra que está no 2º ano de odontologia no Einstein. Diz que quer ser cirurgião bucomaxilo. Quer ser... As portas estão abertas, né, Ismael? Quer entrar para o mundo da cirurgia também. Entrar para o mundo da cirurgia. Doutor Paulo, a gente sabe que dentro da especialidade, como eu falei, o aluno de graduação que busca a cirurgia
parece que a cirurgia do siso, o cirurgião bucomaxilofacial começa nesse tipo de cirurgia, né? Cirurgias menores, Exato. faz residência, hospital, mas quando vai para sua clínica privada, a cirurgia do dente do siso parece que é a primeira alternativa pro cirurgião bucomaxilo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os desafios da cirurgia no modo geral. E a cirurgia do siso, ela é encarada como uma cirurgia simples, né? Do tipo, comparado com uma cirurgia ortognática. Como que você vê esse simples da cirurgia do siso, já que é uma cirurgia também, né? Sim, o aluno, primeiramente, ele tem que ter um conhecimento anatômico, enfim, não só anatomia, farmacologia, fisiologia, patologia, para ele ingressar em qualquer atividade cirúrgica. E a cirurgia bucomaxilo não é diferente. O aluno, quando entra na residência, ele quer ir para trauma e para ortognática, isso é fato. Mas ele tem que entender que a destreza manual do cirurgião bucomaxilo, quando comparado com outras especialidades que não atuam em boca e vão atuar em face, é que o atuar em boca dá uma destreza manual muito grande. Você consegue, através de treinamentos de exodontias, extrações dentais, tanto simples quanto terceiros molares, que são sisos, você desenvolver habilidade para trabalhar intrabucal, por exemplo, num trauma de face ou numa cirurgia ortognática. Então, a ideia de que a cirurgia do siso é uma cirurgia simples, perto de uma cirurgia ortognática, até pode ser considerado, mas no âmbito em termos de cirurgia, o siso é uma cirurgia que deve ser muito bem planejada e deve ser realizada por um profissional com destreza, com treinamento, com anos de treinamento. Porque são procedimentos que podem se complicar. E o paciente que normalmente, às vezes, nunca teve uma passagem por um hospital, algum tipo de procedimento, nunca quebrou um braço, ele vai ter o primeiro contato dele numa cirurgia no dente do siso, né? Que às vezes Exatamente. é aquela idade dos 16, 17 anos. 16, às vezes 14, 15 anos, né, Ismael? Então é importante que aquela abordagem, aquele acolhimento inicial do paciente, uma primeira consulta, deva ser feito com muito cuidado, com muita atenção, entender a expectativa, a ansiedade daquele paciente, mostrar para ele que é um procedimento possível de ser realizado, que vai ser feito de forma indolor, que a gente vai acompanhar todo aquele processo pós-operatório. Ele não opera e tchau, até semana que vem. Esse paciente ele tem um acompanhamento, segmento pós-operatório. E ele entender que aquela anestesia, ou o cirurgião entender que aquela anestesia tem que ser feita de uma forma delicada, cuidadosa, pois é a primeira experiência do paciente. Senão você gera um trauma para a vida. Né? E o siso tem essa questão, né? Você vai tirar o seu siso? Que medo, né? E não é para ser assim, né? Nós vamos falar sobre esse tema das extrações do dente do siso. Você que não é inscrito no canal da Bucocast, vai lá, se inscreve no nosso canal. No Instagram nós vamos compartilhar alguns cortes desse episódio que nós estamos gravando hoje. E também nós vamos estar colocando na descrição desse vídeo no YouTube os contatos do Dr. Paulo Duarte. Para qualquer dúvida, você que é aluno, você que busca mentoria, enfim. E até paciente também, a gente vai deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo. Então, nós vamos entrar agora nessa pauta para você que está acompanhando também, que é aluno de graduação. Vamos falar muito sobre esse tema. Doutor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão de em que momento que você deve procurar um cirurgião dentista para saber se você tem o dente do siso, porque parece que tem pacientes que não nascem o dente do siso. É raro, mas não nasce. Em que momento que você indica esse paciente buscar o cirurgião para que ele também não venha ter problema no futuro? Sim, é importante, né, Ismael? Existem duas questões diferentes. Às vezes o dente não nasce porque ele está incluso e impactado, ou seja, ele não vai nascer porque ele está impactado ou em alguma estrutura anatômica ou normalmente no dente da frente, que é o segundo molar. E isso já é um fator de preocupação em relação ao segundo molar, que normalmente é um dente que já está em boca. E uma segunda questão é esse dente, ele não existir realmente. O paciente tem uma coisa que nós, profissionais, chamamos de agenesia, que é a ausência desse dente. Ele não existe e nunca vai existir. Para quem necessita tirar os fios é até uma sorte. Ele fala, poxa, eu já não tenho dois, só tenho que tirar dois. Mas a odontologia, ela, como qualquer área médica, a prevenção é importantíssima. Então você tem que levar seu filho ao dentista desde que ele nasce. Mesmo no começo da vida, mesmo na fase ainda da primeira erupção dos dentinhos de leite. É claro que ninguém vai enxergar dente do siso num bebê. Aliás, eles começam a ter mineralização ou aparecer nas radiografias panorâmicas
ali por volta de 12, 13 anos, tá? Então, nessa época, já é importante começar a acompanhar com o seu dentista ou com o seu ortodontista. E aí, se o ortodontista achar que aquele dente está incomodando, atrapalhando no tratamento ortodôntico, na evolução da troca de dentes, ele pede uma avaliação do cirurgião e nós entramos na jogada. Não necessariamente todos os sisos são removidos, e nem devem, mas os que causam problemas ou têm potencial de causar problema no futuro, esses sim devem ser avaliados e aventada a hipótese de se remover esses dentes. Normalmente o paciente, quando procura o cirurgião, quais são as queixas, quais são os sintomas que normalmente aparecem e aí você fala, é o dente do siso? Se é questão de incômodo sem ter achado em radiografia, gengiva inflamada na região posterior da boca. Às vezes essa inflamação pode chegar a confundir com uma dor de ouvido ou até uma dor de ATM, e é a pressão ou a inflamação daquele siso tentando nascer. Ou um inchaço na face, o rosto avermelhado, inchado, gengiva inchada. Às vezes uma questão de mau hálito ali na região posterior, atrás do segundo molar, é onde a gengiva inflama e você não consegue higienizar. Às vezes o dente de cima erupciona e ele não tem um antagonista, o inferior, aquele dente começa a machucar a gengiva embaixo. Então, qualquer questão dessa, o paciente deve procurar o profissional e avaliar, e aí fazer um exame de radiografia panorâmica, que é o primeiro raio-x que deve ser feito para o diagnóstico do siso. A partir daí, a gente pensa em tomografia, em exames mais específicos. O paciente, normalmente, quando tem um dente do siso, às vezes numa panorâmica, ele acaba descobrindo que tem. Esse paciente, normalmente, ele já toma a iniciativa de fazer a extração ou ele só vai procurar normalmente quando ele começa a ter algum tipo de incômodo, doutor? Se for visualizado em panorâmica e não tiver dor, Ele não vai tirar. ele não vai procurar. A não ser que o profissional, o dentista que cuida dele, ou o ortodontista, fala, olha, você precisa remover esse dente, senão não tem como seguir com a sua ortodontia. Aí ele aceita e procura o cirurgião, tá? Mas assim, eu não me lembro de algum paciente, olha, eu fiz um raio-x e tem um siso, vim para tirar. Não. Hoje, a cirurgia do dente do siso, eu não fiz essa cirurgia. Tenho os dentes do siso, fiz tratamento ortodôntico, não precisei tirar. E só que dentro da minha casa, os meus filhos todos tiraram o dente do siso, né? E o medo de qualquer jovem, adolescente, né, é se vai sentir dor na extração do dente do siso. Antes de você falar da dor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do tempo de cirurgia. Eu lembro que minha filha foi tirar e ela estava tensa, e aí quando ela deu conta, a doutora já tinha tirado 2. Sim. E ela ainda estava achando que não tinha tirado nenhum. E com certeza isso acontece muito com você lá no consultório. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência e normalmente quanto tempo em média, se tem um tempo normalmente para fazer a extração do siso. Olha, eu não gosto de deixar os pacientes mais de 1 hora de boca aberta. Então, assim, a experiência ao longo de 30, 31 anos realizando cirurgia de sisos, quando você olha os exames de imagem, tomografia, panorâmica, avaliação clínica do paciente, você consegue observar que, olha, esses 4 sisos eu consigo remover em 40 minutos, 50 minutos, que é um tempo normalmente razoável e viável para se remover. Se você nota que algum dente vai dar um pouquinho mais de trabalho, eu prefiro escalonar e fazer a extração em 2 tempos. Faz um lado, por exemplo, o lado esquerdo, aí depois de 30 dias vai e opera o lado direito. Mas 90% dos meus pacientes, é um número alto, eu faço os 4 sisos em tempo cirúrgico único, que varia entre 35 a 50 minutos de cirurgia. Não é demorado. Uma boa técnica anestésica, treinamento de equipe, então minha instrumentadora cirúrgica muito treinada, muito acostumada a me auxiliar, quase 20 anos, então nós trabalhamos de uma forma muito mecânica, muito automática, enfim, conseguimos trabalhar com bastante velocidade. E motores aí que são equipamentos como piezoelétrico, é um motor que é ultrassônico, ele não gera calor, ele não corta nervos, não corta artérias, então a gente consegue uma qualidade de trabalho melhor e um conforto para o paciente no pós-operatório e também no transoperatório, né? Que, na verdade, quando você começou, nem se imaginava falar em piezo, né? Quando eu comecei, ainda tinha uma geração de cirurgiões que tiravam com martelo e cinzel. Não é brincadeira, é verdade. Mordia-se aquele cálcio de borracha de um lado e falava no paciente, segure, e pá, 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 pá. E vi meus chefes fazendo, e aí os instrumentos rotatórios foram aparecendo. Ponta reta, broca tipo Zecria. Então, assim, qualidade de broca e motor que ajudou muito, não só o cirurgião ter um tempo cirúrgico menor, mas o paciente, né? Você imagina tirar com martelo e cinzel um dente molar hoje em dia, é inviável isso.
Doutor, a gente sabe que a cirurgia, todas elas existe o risco, e, enfim, né? E a cirurgia de siso, ela não é diferente. Tive um colega que ele foi fazer uma outra extração que não era dente do siso. Na panorâmica, o doutor viu que ele fez o siso, só que ainda tinha um pedaço do dente do siso lá, né? Falou, olha, ele extraiu, mas ainda tem um pedaço. O que normalmente acontece quando o cirurgião opta em deixar esse pedaço de dente lá? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Existe uma técnica chamada coronoidectomia. Quando aquela raiz ela está muito próxima ao nervo, mas próxima a um ponto de estar envolvida, ou, enfim, aquele nervo passa no meio da raiz, e o risco de remover essa raiz gera uma parestesia definitiva, ou seja, uma perda de sensibilidade definitiva. Existem relatos e trabalhos, diversos trabalhos publicados, que mostram a possibilidade de você remover sua coroa e manter a raiz lá embaixo. Mas, assim, qualquer cirurgia tem que ter planejamento. Então, você tem que ter, primeiro, um diagnóstico inicial, uma radiografia panorâmica. Segundo, uma tomografia computadorizada. Hoje a gente praticamente navega dentro da região do siso. Hoje, com softwares, nós conseguimos girar, olhar, reconstruir, imaginar, pintar a região do nervo, saber quão aquela raiz está envolvida, medir, mensurar a distância da raiz do nervo. Enfim, nós conseguimos ver quanto você vai ter de osso para remover. Então, praticamente o cirurgião hoje já tem uma ideia real, de 1 para 1, do que ele vai encontrar ali no sítio cirúrgico. Então, isso é um planejamento necessário. Riscos a gente vai minimizar sempre, através de exames pré-operatórios, não só exames de imagem, mas exames de sangue, exames que façam com que aquele paciente esteja numa condição sistêmica boa para remover os sisos. A idade ideal para o paciente procurar o cirurgião para fazer a avaliação? Quanto mais jovem, melhor, Ismael. Sempre, sempre quanto mais jovem, melhor. Diagnosticou a presença de terceiro molar com 14, 15 anos, é possível tirar, não tem nenhuma contraindicação, remove esse dente. Se for o caso de ter que remover o dente. Quanto mais idoso, mais velho o paciente vai ficando, mais difícil se torna essa extração. E o pós-operatório é bem melhor no jovem, né? Muito mais tranquilo. Recupera muito mais rápido. Né? Recupera bem mais rápido. Recupera bem mais rápido. Falando sobre cirurgia de siso para o paciente que vai passar pela cirurgia ortognática, quando tem indicação, você normalmente remove antes? É possível fazer no ato cirúrgico da ortognática? Eu queria que você falasse essa relação do siso com a cirurgia ortognática. É possível se fazer no ato cirúrgico, tem colegas que defendem isso, eu particularmente não gosto. Eu acho principalmente quando nós vamos fazer a osteotomia sagital do ramo, que é aquela osteotomia na mandíbula posterior. Você ter a presença de um siso ali, você cria um gap, um vazio. E aí a sua fixação inicial, a sua estabilidade fica muito prejudicada. Então, assim, eu preconizo pelo menos de 4 a 6 meses antes da cirurgia ortognática. Por isso que é muito importante você trabalhar com ortodontistas que trocam informação com você. Aquele caso ortocirúrgico, você deve conhecer aquele paciente no mesmo momento que ele vai iniciar a ortodontia. Então você discute conduta com o ortodontista, você já avisa, olha, vai precisar de cirurgia de mandíbula, tem presença de terceiros molares, de sisos, então vamos tirar isso já no início do tratamento ortodôntico. É muito importante. Em relação aos superiores, não interfere muito na cirurgia ortognática de maxila, em termos de fixação, enfim. Já fiz vários, mas o inferior, eu me recuso a operar com a presença do siso ali. O caso está pronto, eu quero operar mês que vem. Vou tirar o siso agora e daqui a 5 meses eu te opero. Você vai esperar. Não corre esse risco. Ainda a gente vê que a bucomaxilo, vários temas, leva para o mesmo destino final, mas cada um tem um caminho diferente para chegar lá, né? É verdade. Enfim, é conduta. E às vezes na mão de um outro cirurgião funciona bem. Ele tira o siso, fixa bem. Eu quero dormir tranquilo. A gente vai ficando velho, a gente não quer ter problemas. Não quer ter dor de cabeça. A gente quer operar de uma forma tranquila, passar no dia seguinte, dar alta para o paciente, controlar aquela estabilidade, saber que em 25, 30 dias ele está ali mastigando tranquilamente, sem a preocupação de ter ali uma deiscência de sutura, uma perda de fixação, uma região de fibrose ou uma calcificação
ruim ali na região, né? Nosso tema é cirurgias dos sisos, extrações, né, dos terceiros molares, mas eu não posso deixar de perguntar para você, como especialista em cirurgia ortognática, obviamente nós não vamos sair da pauta, o que você acha da ortognática minimamente invasiva? Você, obviamente, né, vem de uma geração onde a cirurgia ortognática ela tem o seu caminho tradicional, né, onde a maioria, né, faz a cirurgia por essa técnica, mas de uns anos para cá se fala muito dessa minimamente. Qual que é a sua opinião em relação a isso, doutor? Eu tenho uma opinião pessoal e, veja, não critico a técnica, porque eu não realizei a técnica minimamente invasiva. Mas eu vejo algumas questões que são muito preocupantes. Por exemplo, eu venho fazendo cirurgia ortognática desde 96, meu segundo ano de treinamento em bucomaxilo, que foi 96 para 97, foi quando eu comecei a ter contato real com a cirurgia ortognática. Antes disso, eu apenas assisti o Dr. Silvio Aguiar durante a graduação, ali subindo numa plataforma, uns 5 metros de distância, que já estava ótimo, mas não via nada. Estava só presente no centro cirúrgico. E eu já te comentei, a gente tem nosso grupo formado aí de 4 colegas, nós temos mais de 2.000 casos em cirurgia ortognática operada. E assim, com um mínimo de complicação que é estatisticamente desprezível. Então, assim, a forma hoje de como a cirurgia ortognática, como nós vimos, a gente vem realizando nesses últimos anos, ela funciona muito bem. Os meus pacientes não têm grande edema pós-operatório. Meus pacientes não têm parestesia prolongada. Meus pacientes voltam a mastigar com 25, 30 dias, voltam para as atividades normais. Então, eu não vejo o porquê eu mudar a minha técnica. Claro, se existe uma técnica melhor, eu evoluo. Eu não faço a mesma ortognática hoje que eu fazia em 96. Aliás, eu nem conto como era em 96, mas eram 12, 14 horas de cirurgia. Que era uma realidade da época. Exato, cortava com a ponta reta de um motor driller, vamos dizer assim. Hoje em dia a gente tem piezo, serras, enfim, é um negócio muito mais material de fixação. Planejamento virtual. Planejamento virtual. Como eu serrei modelo na minha vida. Eu ia de final de semana para o consultório, serrar 5, 6 modelos, preparar as ortognáticas da semana. Hoje em dia é uma bênção esse planejamento virtual. E funciona muito bem, né? E a gente evolui com isso. Por exemplo, eu não faço as incisões que eu fazia. Hoje eu abro muito menos. Não é uma minimamente invasiva, mas é um acesso muito mais conservador. E eu recebo, como eu faço muita cirurgia ortognática também, eu recebo reops. Do caso de colega. Não estou criticando a técnica. Eu acho que ela funciona muito bem na mão de quem tem experiência. Mas o que me preocupa é quem não passou pela cirurgia ortognática tradicional está querendo desenvolver a minimamente invasiva, com campo de visão menor, com uma abordagem cirúrgica menor. E, por incrível que pareça, as últimas complicações e reops foram minimamente invasivas. Não foram as tradicionais do pessoal que faz da forma que a gente faz há muitos anos. Então, assim, é apenas isso. É um dado pessoal meu, da minha clínica, que foi maxila com pseudartrose, foi mandíbula com mordida aberta posterior. Enfim, complicações que talvez poderiam ter sido evitadas ou na mão de um cirurgião experiente, dentro da minimamente invasiva, ou na mão de um cirurgião menos experiente na técnica tradicional, que eu acho que ela é mais reprodutível do que a minimamente invasiva. Eu acho que a grande questão entre o tradicional e o minimamente invasivo é a reprodução. Um cirurgião consegue reproduzir mais fácil a técnica convencional do que a não. Eu tenho algumas perguntinhas de gaveta que a gente faz para os bucomaxilo que vem aqui. Obviamente não vou deixar você passar por aqui com 30 anos, né, atuando aí dentro da especialidade, obviamente sem fazer essas perguntas para você. Dentro da sua casuística de cirurgia ortognática, o que você mais operou durante esses 30 anos? Classe 2, classe 3, o que você mais operou? Eu vou te falar o que eu mais operei e o que eu mais gosto de operar. O que eu mais operei foi classe 3, seguido de classe 2 e depois assimetria de face, assimetrias grandes. Fiz muita disjunção de maxila, gosto de fazer a disjunção cirurgicamente assistida. Tem muitos colegas que segmentam na cirurgia ortognática, expande. Eu gosto de expandir antes, ir para a ortodontia e depois operar tranquilamente. E o que eu mais gosto de fazer é o classe 3. Classe 3, para mim, é o paciente mais grato, mais feliz, mais
são os casos com mais estabilidade, enfim, o classe 2 ele é um pouquinho mais complicado, ele demora para se enxergar um pouquinho mais, aceitar, e a questão de trabalhar com muito elástico, aquela questão muscular que tende a querer trazer o classe 2 para trás novamente, mas o classe 3 é o que eu mais fiz, sem sombra de dúvida, e é o que eu mais gosto de fazer. E o paciente, ele fica. O classe 3, o resultado é coisa linda, né? O classe 3 ele vê a mudança se olhando no espelho e de perfil. De perfil. Ele perde aquela cara brava e se torna uma pessoa. É um paciente muito grato. Eu falo que se existe um paciente grato, é o paciente classe 3. Você consegue entregar para ele realmente o que ele queria. O classe 2 fica muito bom, mas às vezes ele, é o que eu te falei, ele não se enxerga tanto na frente do espelho. Mais de perfil. É Né? mais de perfil. E aí você tem que pegar e mostrar um antes e depois. E ele vai, não, realmente ficou bom, mas eu me olho e eu não me enxergo uma mudança, enfim. É algo interessante, é algo clássico do classe 2. Queria até depois um dia saber a opinião de outros colegas, mas. E o classe 3 não. O classe 3 ele é feliz no centro cirúrgico. A hora que ele acorda, chega no quarto e vai no espelho no banheiro, Ele olha. ele manda WhatsApp, doutor. Hoje em dia, antigamente, não mandava Sim, WhatsApp. sim. A gente Você. veio do analógico para o digital, né? Nessa época não tinha Não WhatsApp. tinha, é verdade. Os colegas que passam por aqui relatam que o paciente mais desafiador de você conseguir devolver um resultado, né, satisfatório é o paciente assimétrico. Você concorda que a cirurgia é mais complexa? Sem sombra de dúvida, porque o assimétrico ele não só envolve as bases ósseas fora de posição. Às vezes ele tem desgastes dentais errados ao longo daqueles anos de assimetria, mordendo errado, e ele tem uma questão de equilíbrio muscular errado. Então você muitas vezes corrige dentro de um planejamento digital, você olha maxila e mandíbula reta, você reproduz isso no centro cirúrgico, é tranquilo para um cirurgião reproduzir isso no centro cirúrgico, a gente consegue com maestria, mas às vezes aquele equilíbrio muscular ainda se torna não muito satisfatório. Por quê? Ele mastigou mais de um lado, ele desenvolveu mais de um lado a musculatura, ele tem uma cinta de masseter mais fina, de um outro mais forte, enfim. Isso tudo é difícil de trabalhar. Mas normalmente são resultados que também ficam muito bons, muito bons. Qual foi o maior desafio seu da cirurgia ortognática? Porque hoje a gente vê que o aluno de graduação, ele tá buscando a cirurgia ortognática, mas parece que a cirurgia estética da face está começando a puxar esse aluno, né? Antigamente, da sua época, acho que o aluno saía com sangue nos olhos e queria fazer ortognática. Agora parece que essa meninada tá mudando um pouco, principalmente porque a ortognática, o desafio, a curva ela é bem acentuada e obviamente, essa meninada que está buscando formação hoje está buscando estabilidade financeira e o apelo das cirurgias estéticas, ela parece ser mais interessante para esse aluno que está saindo da graduação. Eu queria que você falasse do desafio da cirurgia ortognática, de você aprender, fazer. Como você falou, você ficou muito tempo olhando, né, acompanhando. Eu queria que você falasse um pouquinho, doutor, sobre isso. A cirurgia ortognática, eu acho ela muito mais complexa do que uma cirurgia de face. E se pegar e conversar com cirurgião plástico, enfim, quem atua na área de cirurgia facial, parte de lifting, blefaroplastia. No Cortando Você, eu fiz essa pergunta pro Sérgio Miranda lá em Salvador. Perguntei para ele qual que era mais desafiador, se era rinoplastia ou se era cirurgia ortognática. E ele respondeu, com certeza, cirurgia ortognática. Pode Com continuar. certeza, porque um cirurgião que está começando na área, ele vai precisar ter, além de todo o conhecimento anatômico de qualquer cirurgião, conhecimento de oclusão, ortodontia, equilíbrio, disfunção, articulações temporomandibulares, toda a dinâmica de ATM e saber operar a face de dentro para fora. Então, assim, a estética da cirurgia ortognática, você faz muitas vezes um lifting facial de dentro para fora. Você projeta aquela maxila, você avança aquela mandíbula, você corrige aquele mento, você dá uma estética facial maravilhosa. E aquilo preenchedor nenhum consegue competir. Porque aquilo é estático, aquilo fica, aquilo é definitivo. Aquilo se chama equilíbrio muscular. Então, eu acho que para o aluno que está começando, ele deveria realmente desenvolver a mão cirúrgica com a cirurgia ortognática.
e depois ele vai para outras cirurgias estéticas faciais. Eu sou um apaixonado pela ortognática, então eu acredito que o Sérgio está certo nesse sentido. Eu acho que é muito mais desafiador, tem muito mais variáveis, e a rinoplastia ela é dificílima. Você tem que ter um senso estético, artístico, e não só isso. Corrigir a parte estética nasal, mas também não comprometer a função. Não comprometer válvulas ali, enfim. O paciente fica com o nariz bonito e depois não respira. Do que adianta? Então, mas eu acho que a cirurgia ortognática realmente, dentro das cirurgias de face, é a que exige mais curva de aprendizado, anos de treinamento. O que você acha desse momento agora da bucomaxilo com as cirurgias estéticas da face? Você como cirurgião raiz, acredito que conservador, né? E, enfim, como que você vê esse cenário? E se num futuro próximo ou médio prazo a gente vai encontrar o Dr. Paulo Duarte fazendo algum tipo de procedimento de cirurgias estéticas da face? Fale um pouquinho sobre isso. Não vai encontrar o Dr. Paulo fazendo, não. O Dr. Paulo vai continuar fazendo cirurgia ortognática, trauma de face, implante, ATM, sisos, porque, Ismael, eu não posso desperdiçar esses 30 anos de desenvolvimento técnico em prol da sociedade. Eu acho assim, tem muito benefício para trazer. Então, assim, a gente desenvolveu muita técnica cirúrgica, desenvolveu uma curva de aprendizado sensacional, e isso tem que ser utilizado em prol da sociedade. E eu não quero hoje parar o que eu faço e começar a desenvolver uma segunda área. Eu não tenho, isso não me atrai a cirurgia de face. Rinoplastia, lifting, blefaroplastia, isso realmente não me encanta. Eu acho que para o cirurgião bucomaxilo que tem uma formação cirúrgica boa e quer militar, quer desenvolver essa área, vai fundo. Eu acho que tem condição, eu acho que tem conhecimento e habilidade manual para isso, conhecimento técnico, científico, médico para isso. E eu acho que é a tendência mesmo. A odontologia, a cirurgia bucomaxilo, tem que ir para essa área. O dentista ele é habilitado para isso. Ele, desde que estude e desenvolva, ele vai fazer uma cirurgia estética facial. Eu, Paulo, pessoalmente, continuo na minha cirurgia ortognática, nos meus terceiros molares. E acho que vai ter mais paciente, no meu ponto de vista, daqui para frente, porque está se dificultando. O bucomaxilo tá mudando um pouco essa linha, né? Tá saindo um pouco para estética, e acho que os especialistas de ortognática vai, obviamente, daqui a um tempo sentir esse volume um pouco maior por conta do interesse da especialidade tá indo um pouco pro lado da estética. Eu tenho uma curiosidade, quando você começou a operar a cirurgia ortognática, eu tô na especialidade faz 10 anos, fazendo comunicação, obviamente, né? Algumas pessoas me encontram no congresso, você tem formação e tal, na área não tem informação, minha área é a área do marketing, eu sou de outra área. Quando eu comecei em 2015, 2016, fazendo conteúdo em consultório, o cirurgião falava muito em cirurgia de apneia obstrutiva do sono. Só que isso não se falava muito. Eu saía de um consultório e ia para um outro, tinha colega que queria falar sobre a apneia e tinha colega que não falava sobre a apneia. O tema apneia obstrutiva do sono na cirurgia ortognática, ele foi gradativamente, hoje talvez diríamos que a bucomaxilo está vivendo, né, ou assim, é um dos temas principais da cirurgia ortognática para a correção da apneia obstrutiva do sono. Lá atrás se falava bastante também, professor, eu queria que você falasse sobre isso. Lá atrás se falava sobre cirurgia da apneia do sono, não era uma cirurgia que era, como eu posso te explicar? As especialidades que nos encaminham, que é otorrino, pneumo, enfim, essas especialidades médicas que trabalham com a apneia do sono, eles sabiam que a cirurgia ortognática poderia trazer algum benefício, mas eles tentavam tudo antes da cirurgia ortognática. Então era um volume de paciente pequeno. Hoje em dia não. Hoje em dia a cirurgia bucomaxilofacial ela está inserida no contexto de especialidades médicas que tratam a apneia do sono. Tá? E não só o cirurgião bucomaxilo, mas o dentista clínico que faz placas de ronco, placas estabilizadoras de mandíbula para o sono. Às vezes essas placas elas previnem o uso do CPAP noturno, então elas podem ser sistemas que auxiliam no tratamento da apneia. E como a cirurgia está inserida hoje no contexto de medicina, a cirurgia bucomaxilo, então a otorrino, eu particularmente tenho equipes de otorrino que encaminham para avaliação pacientes com uma certa frequência para ver a apneia do sono. Então, avanços bimaxilares superior a 7, 8 milímetros, que a gente sabe que vão trazer benefício real para esses pacientes.
E essa avaliação é muito importante ser em conjunto, com otorrino, enfim, com especialidades que tratam a apneia do sono. Porque muitas vezes aquele paciente ele vai ter uma alteração estética facial para corrigir a apneia. E isso não é legal. Se eu gerar um paciente biprotruso, eu prefiro não operar. Então eu prefiro não comprometer a estética dele e tentar outras formas para tratamento dessa apneia. Mas assim, a sua pergunta é muito clara. Hoje em dia se fala muito mais sobre isso. Hoje em dia o próprio público leigo sabe que em alguns casos retrusões mandibulares ou maxilomandibulares são tratadas pelo cirurgião bucomaxilo através da cirurgia ortognática. E é justamente por ser uma cirurgia funcional que os convênios médicos cobrem e não negam. Isso às vezes dificulta, mas não tem como negar. Não só a função para a apneia, mas função mastigatória, questões de comprometimento articular. Então, os convênios sabem hoje a importância da correção dos maxilares. Como que você enxerga a estética na cirurgia ortognática? Você falou de função, alguns colegas que já passaram por aqui já disseram que a cirurgia ortognática ela é estética funcional, outros ela é funcional estética, né? Como que você inclui a estética dentro da cirurgia ortognática? Eu acho que a gente tem que fazer um planejamento muito cuidadoso em relação ao paciente ortocirúrgico. Se ele procura uma alteração esqueletal, é uma cirurgia funcional, mas não dá para se operar sem pensar na estética, tá? E não dá para se operar essa questão oclusal pensando na estética e não pensando na condição respiratória. Então, se qualquer movimentação maxilomandibular que você realizar, Ismael, e você não prever alterações respiratórias nesse paciente ou prevenir alterações respiratórias que possam gerar uma apneia, você não pode realizar. O que eu quero dizer é o seguinte: às vezes ele é um paciente classe 3 violento. Se aquele recuo de mandíbula vai ser tal que eu posso gerar uma apneia no futuro, eu tenho que pensar em alterações de plano oclusal, alterações maxilomandibulares durante a cirurgia, para que eu corrija a função mastigatória, dê um equilíbrio na articulação temporomandibular, corrija a estética e não dê uma apneia futura. Então você está vendo a importância do cirurgião conversar com o ortodontista, com o colega que está tratando esse paciente, para a gente junto conseguir, através de descompensações dentárias, ou enfim, envolver ou não extração de dentes, corrigir esse paciente sem gerar problemas depois. Ele ficou lindo, ele ficou com a mordida correta, esteticamente perfeito, mas ele não respira. Que cirurgia ortognática eu fiz para ele? Não vou estar feliz com isso, nem ele. Então eu tenho que sempre pensar nisso. Como é que eu resolvo a questão desse paciente sem causar nenhum dano para ele também? Então isso é muito importante dentro da cirurgia bucomaxilo. Falando sobre essa questão de enxergar o paciente e, obviamente, avaliar de acordo com a necessidade dele, né? Seja deformidade ou estética, dependendo do que ele vem buscar, a gente sabe que tem um paciente que ele não tem, vamos dizer assim, um paciente mais ansioso, o paciente quer se livrar logo do aparelho, ou às vezes aquele paciente que já fez retratamento, enfim, você já viu de tudo. O que você acha do benefício antecipado? Você é o cara que gosta do benefício antecipado? Eu não gosto do benefício antecipado. Como que você enxerga isso? Não gosto do Não benefício gosto. antecipado. Não gosto minimamente, não gosto do benefício antecipado. Já operei 3, 4 casos na minha vida. Mas casos muito, muito, muito específicos. Casos que praticamente não havia movimentação ortodôntica pós-operatória. Só imaginando alguma questão, benefício antecipado me traz uma outra questão. Quando a gente fala em o que nós vamos propor para esse paciente. Então, eu, particularmente, a minha análise facial é o seguinte, Ismael. Primeiro eu opero a face. Primeiro eu vejo como eu quero aquela face. Depois eu vou para dentro da boca. Depois eu vou ver que movimentos e osteotomias ou descompensações eu vou precisar pedir para o ortodontista, ou enfim, como eu vou manipular aqueles maxilares para que eu chegue naquela face que eu olhei. Então eu primeiro planejo a face, depois eu vou ver a questão oclusal, que é tão importante quanto a face, mas não adianta, é o que eu falei, colocar aquela oclusão correta e deixar uma face desarmônica. Que o paciente vai olhar a face. Vai olhar a face, e o paciente vai precisar respirar, e aquela respiração tem que estar ok, aquela via aérea tem que estar livre. E o benefício antecipado, ele me traz uma certa preocupação. É você corrigir aquela face
e depois a ortodontia não conseguir finalizar aquela oclusão da forma correta. Então, quão antecipado vai ser isso? Ah, mas ele já vem de um tratamento ortodôntico de 15 anos e agora ele te procurou e vai começar novamente. Eu falo para os pacientes, esqueça o seu passado. Hoje, dia 1 comigo. Vamos descompensar. Esse ortodontista vai trabalhar em 6, 8 meses, vai descompensar. Vamos usar ancoragem absoluta, microimplantes, para fazer uma ortodontia mais rápida, mais estável, mais eficiente. E aí eu te opero daqui a 6 meses. É conversar, explicar e mostrar os pós e os contras. Eu acho que o especialista ele consegue gerar para o paciente aquela confiança. Confia em mim. Eu vou estar com você durante todo o processo e lá na frente vai valer a pena. Eu acho que isso é o que eu passo para as novas gerações. Não fique você, cirurgião, ansioso. Às vezes o paciente é ansioso, o cirurgião não, mas ele quer resolver aquilo, ele quer operar, ele quer acontecer. E quantos anos vão passando, a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais experiente, a gente não quer muita complicação, a gente não quer problema. Então, a gente sabe que aquilo é possível de se dar problema, ter um problema. Então, assim, não critico também o benefício antecipado. Para mim, não funciona. Eu não gosto. É pessoal. Pra gente voltar aqui pra nossa pauta do dentro do siso, quando falar de cirurgia ortognática, não tinha como ele passar por aqui e a gente não falar de cirurgia ortognática. A sua cirurgia ortognática que você começou a fazer há 30 anos atrás, você começa ela pela mesma forma que você aprendeu lá, ou você já mudou? Começa pela maxila, pela mandíbula, ou depende do caso, você tem cirurgia que começa por um lado ou por outro? Depende do caso, começa por mandíbula, começa por maxila, enfim. Eu não tenho essa regra conduta, fixa. essa regra Eu fixa. começo todos os meus casos pela mandíbula, não. Dependendo do caso, comece pela maxila, comece pela mandíbula. Quando tem envolvimento de prótese de ATM, é uma abordagem diferente, enfim. Eu acho que cada caso é individualizado. Eu não faço a mesma ortognática como fazia, não uso os meus instrumentos de corte, não uso as mesmas incisões, as variações anatômicas são outras, a forma de fixar hoje é diferente da forma que eu fixava há 25 anos atrás, enfim. Mas, assim, entre começar pelo maxilomandíbula, cada caso é um caso. Eu, particularmente, gosto mais de começar pela maxila, é pessoal meu. Mas grandes colegas aí conseguem. Mandíbula. A maior parte é mandíbula. Meu grupo, todos nós começamos pelo maxila. Aprendeu, né? E deu certo e continuou. Bem, né? Professor, falando sobre as extrações dentro do siso, você falou que 90% dos seus pacientes você faz a indicação dos 4, né? E alguns colegas defendem 2 e depois 2, e cada um tem a sua filosofia. Quais são as vantagens? Em que momento que você só faz 2? Isso vai de acordo com a dificuldade, com o paciente? Como que você lida com isso? Depende, assim, do ponto de vista local. Então, se são 4 sisos tranquilos, pode ser tranquilo para mim, não ser tranquilo para um cirurgião início de profissão. Sim. Mas se eu olho, eu acho que aquilo vai funcionar de uma forma tranquila, o paciente é um paciente que coopera, paciente que está bem esclarecido em relação ao que vai ser o procedimento, não vejo problema nenhum fazer os 4 sisos em tempo único. É um procedimento rápido, esse paciente faz uso de medicação uma vez só, se afasta das suas atividades, escola ou trabalho uma vez só, tem um pós-operatório único e funciona bem. Tá? Eu vejo que faço siso diariamente na minha clínica e funciona muito bem. Se eu vejo que um lado é um pouco mais complexo e aquela cirurgia vai ser um pouco mais demorada, eu não submeto o paciente a 1, 2 horas de boca aberta. Eu acho que tem que ser um procedimento rápido, tranquilo, sem correria, mas dentro de uma técnica de forma rápida. Eu acho que essa questão também que a gente tem que avaliar é a área sistêmica, a questão sistêmica. O paciente tem alguma alteração sistêmica, enfim, você pode até fazer um siso por vez, se ele não consegue, enfim. Mas, no geral, os 4 sisos são bem tolerados aí no tempo único. É o que a maioria, né, normalmente preconiza, né? Meus colegas cirurgiões aí que têm experiência, todos fazem remoção dos 4 sisos em tempo único. E é seguro para os pacientes, viu? É bem seguro. Eu queria que você falasse com relação aos riscos das cirurgias, das extrações do siso, porque a gente tem visto como a rede social hoje, né? Alguns casos assim que o desfecho, né, acabou sendo assim trágico, né?
o que você preconiza, quais são os cuidados, o que é indispensável para qualquer cirurgião que vai começar você avaliar esses riscos reais, obviamente, caso até, como você falou antes, de um paciente fazer a cirurgia em ambiente hospitalar. Mas eu queria que você pontuasse, normalmente, quando se tem complicações, quais são os problemas, o porquê acontece isso. Bom, o que acontece é o seguinte, hoje com redes sociais, quando acontece uma intercorrência, uma fatalidade, e é uma fatalidade, a perda de alguém acho que não existe coisa pior do que isso, né? E principalmente se torna mais pesado quando é um paciente teoricamente jovem, rígido, foi passar por um procedimento corriqueiro e isso complicou e ele veio a óbito. Enfim. É que ninguém espera numa situação de siso, né? E o que eu vejo é isso. Ou mesmo vai fazer uma plástica de orelha, ou tirar uma pinta no abdômen, enfim, fazer uma biópsia, Existe o risco da cirurgia. ou uma mulher vai, sei lá, colocar um DIU com uma sedação, enfim, e complica e vem a óbito por alguma complicação na sedação, enfim. Isso tudo e ainda mais uma cirurgia, uma extração dental, você fala, poxa, procedimento tão bem controlado, feito diariamente no mundo inteiro, por que aquilo complicou? E quando isso, hoje em dia, com redes sociais, isso dissipa. Só que milhões de sisos são removidos por dia e milhões de pacientes não têm complicações importantes, às vezes complicações relativas, uma cicatrização mais lenta, uma dor pós, enfim. O primeiro ponto para um cirurgião é uma boa anamnese. É aquele paciente sentar, você conversar. Se for um paciente menor de idade, tá ali com os pais, fazer uma busca na anamnese. Às vezes o paciente, sim, não, ele escreve ali, não tenho nada, não tomo nada. Mas quando você faz uma busca ativa, você pergunta, você questiona. Alguma vez esse paciente teve isso, sofreu aquilo? Quando ele foi fazer algum procedimento, como é que foi a reação dele? Como é que é quando ele fica gripado? Quais são os tipos de medicamento que ele tem alergia? O que ele pode tomar, não pode, enfim. E aí você vai para um exame clínico, né? Aí você vai olhar a boca. E isso é um grande problema. Às vezes os colegas olham exames de imagem, conversam, marcam a cirurgia, mas não olham a boca. E aquela boca, às vezes, pode estar com uma inflamação na região do siso, que o garoto ou a garota não relatou, pode estar cheio de tártaro, placa bacteriana. Às vezes a criança não usa um fio dental, tem um resíduo de alimento, e aí você vai operar aquilo num ambiente contaminado. Então, muitas vezes eu peço, olha, procure o seu dentista, faça uma boa limpeza, uma boa profilaxia, vamos entrar com esse bochecho de cloricidina alguns dias antes, vamos fazer com que essa boca esteja limpa em ordem, vamos entrar com medicação antibiótica, anti-inflamatória no pré-operatório e exames também, né? Se o paciente nunca fez um check-up, não tem exames de sangue recentes, é importante pedir, às vezes trocar uma informação com o pediatra ou o cardiologista ou o médico do paciente. Então, quando você se cerca de todos esses cuidados numa primeira consulta, você minimiza os erros, você minimiza as complicações. E aí, quando você me pergunta sobre complicações, você tem desde complicações locais a extremas, como um óbito, vamos dizer assim, né? O que é raríssimo, graças a Deus. Mas em termos de complicações locais, você pode ter um risco de parestesia, dormência, que pode ser transitória ou definitiva. Você pode ter um sangramento importante no trans ou pós-operatório. Por isso é importante controlar muito bem durante a cirurgia, ter ali todo o cuidado específico com hemostasia, com técnica operatória, e também monitorar esse paciente em casa. Assistente liga no dia seguinte, como é que tá? Eu sempre deixo meu celular pessoal de contato com a família, junto de uma lista de orientações. As orientações são dadas de forma verbal. Não cuspir, não fazer atividade física tantos dias, dormir com a cabeça mais elevada, gelo em face de tanto em tanto tempo, nas primeiras 24, 48 horas, alimentação no primeiro dia líquido e frio, segundo dia pastoso, não fazer isso, não fazer aquilo, evitar a exposição ao sol, não fumar. Eu verbalizo, mas está tudo escrito. E o paciente recebe aquilo. Escrito, o meu telefone pessoal. E aí a gente fica monitorando. Meu filho inchou mais do que você falou. Me manda uma foto. Hoje a gente tem, realmente, consultório. Quero ver seu filho agora. A gente está no sítio. Vem para São Paulo. Quero ver seu filho hoje. Entra com antibiótico mais forte. Criou um abscesso, drena na hora. Tá algo mais sério? Vou internar seu filho. Não tenho problema nenhum. Eu não tenho vergonha de internar um paciente meu. A minha formação é hospitalar. Eu vivo meu dia a dia em hospital. Eu atendo em ambulatório hospitalar. Eu fiz retaguarda anos de cirurgia bucomaxila. Então, se eu vejo que um caso está fugindo
do meu controle, eu interno para que eu dê um suporte dentro do hospital. E se precisar, eu peço interação de outras equipes, um infectologista, um clínico, enfim. Vamos internar, fazer uma medicação endovenosa e vamos tratar o seu filho da forma correta. Não tem que ter vergonha, não tem que ter medo. Eu prefiro o pai falar, pô, ter que dormir no hospital 2 dias com meu filho do que perder o filho. Por isso que a casuística da nossa clínica é de complicações mínimas. Você tem que saber chegar na hora correta e intervir da forma correta. Os casos que eu acompanhei, e assim, a gente tem uma rede social hoje com quase 20 mil cirurgiões, então aparece muito pra gente casos que acontecem, né? O cirurgião acaba negligenciando, né, sinais que são importantes, mas aquela coisa, toma tal medicamento que vai melhorar. Às vezes o cirurgião não quer ter o tempo o paciente ter que voltar no consultório, né? Às vezes, tá sentindo dor? Não tô sentindo dor, né? E eu vi um caso de uma menina que ela não sentia dor, mas o volume do inchaço aumentou. Ela foi para UTI, teve um final feliz, mas teve todo um trabalhão, porque ela negligenciou o dentista também. Perguntava para ela, você tá sentindo dor? Não. Mas o volume foi aumentando. Quando ela deu conta, estava com uma infecção. Ou mangina de Ludwig, né? Que pega os espaços submandibulares, os espaços inferiores da face, e é um risco. Porque aquela infecção pode descer, dissecar pelo pescoço e para a região do mediastino e o desfecho é fatal. Então tem que intervir rápido, drenar, entrar com medicação antibiótica forte. O paciente normalmente está tóxico, desidratado, enfim, hidratar esse paciente, dar suporte hídrico para ele e fazer com que ele saia daquele quadro bem, né? Mesmo que faça uma drenagem externa, ganhou uma pequena cicatriz aqui, mas vamos seguir a vida bem, né? Seguir a vida bem. Sim. Então, não pode negligenciar. Paciente, hoje a gente tem o recurso da imagem em tempo real, tem recurso de fazer uma consulta online, abrir a tela ali, você pode estar na praia e ter o paciente no interior. Olha, doutor, eu estou no 3º dia após, isso está normal? Não, isso não está normal. Venha para São Paulo, estou indo para São Paulo, vai para o hospital tal, lá eu te encontro, vou te internar, vou te medicar e vou tratar você. Então isso não pode ser negligenciado. Febre importante, dor forte, são fatores que não são normais num pós-operatório. Pós-operatório é para ser tranquilo, é para ter um desconforto leve, controlado com gelo, com analgésico, enfim. E principalmente nesse caso que você relatou que não doía, mas o abscesso foi evoluindo, graças a Deus ela saiu bem. Mas o risco de complicar é muito grande. Uma paciente fez um testemunhal, contou todo o relato. Eu achei interessante. Em que momento que o paciente é encaminhado para o centro cirúrgico? Qual que é o perfil do paciente que você fala assim, olha, esse paciente precisa fazer remoção dos dentes do siso no hospital, que é uma realidade e tem casos assim, né? Pacientes rígidos, saudáveis, jovens, quando nós temos uma impacção muito baixa de siso na mandíbula, ou muito alta, um risco eminente de fratura de mandíbula, que aí você tem que abordar aquele paciente no centro cirúrgico, fazer muitas vezes uma reconstrução no transoperatório imediato, ou envolvimento de patologia, às vezes aquele siso incluso está envolvido com cisto, uma região de um tumor, enfim, e aquilo tem que ser feito uma abordagem mais ampla, uma ressecção mais ampla, e aí a gente leva para o centro cirúrgico. Pacientes com o que nós chamamos, para os convênios médicos, de imperativo clínico, são pacientes que têm alterações hematológicas, cardiológicas, e que o procedimento nível ambulatorial no consultório com anestesia geral pode ser um risco real de saúde para esse paciente. Pode ter alguma complicação real ali na cadeira. Então, nós levamos para um ambiente hospitalar, onde nós temos um suporte, uma retaguarda mais propícia para eles. E não menos importante, pacientes jovens ou até na 4ª, 5ª década de vida, que não tem nenhum tipo de patologia associada, não tem nenhum tipo de alteração sistêmica, mas tem medo. É um direito dele, eu tenho medo. Eu não vou conseguir fazer isso acordado na sua cadeira. Eu quero ir para o hospital. E aí nós levamos para o centro cirúrgico. E realizamos aí os 4 sisos tranquilamente, com anestesia geral. Prefiro até anestesia geral à sedação. Eu acho que é mais seguro e mais confortável para o paciente. Então, é isso. É um direito também
O medo é um fator importante na vida da pessoa. Por que que você tem que encarar Trauma, aquilo? né? Trauma. Às vezes ele teve uma experiência na infância, com Sim. dente de leite, enfim, uma queda, cortou a boca, e ele não quer fazer aquilo. E Não ele consegue, né? Não consegue, exato. É isso. O plano ele cobre toda essa cirurgia? O plano, ele cobre normalmente internação e reembolso de honorários quando tem a questão de imperativo clínico. Quando você prova para o plano de saúde, para a operadora, que aquele paciente tem alguma alteração que precisa de uma internação. Quando ele não tem o imperativo clínico e é apenas a questão de, eu não quero fazer acordado, normalmente não cobre. Normalmente não cobre. Aí o paciente tem que arcar os custos, enfim. Aí ele faz de bolso próprio, os próprios recursos. O paciente, normalmente, quando ele procura a extração dentro do siso, é quando ele está sentindo dor, algum tipo de incômodo, né? Mas a questão, por exemplo, da formação dos dentes, entortar os dentes, esse é um caminho que normalmente o paciente procura para fazer o siso? Não normal, não de regra. Às vezes o paciente procura a remoção do siso por indicação do colega que cuida dele. O ortodontista vai para o aparelho, ou o clínico geral está fazendo um tratamento de reabilitação nele, faz um raio-x, vê o siso e fala, olha, tira esse siso. Com dor é uma frequência, a gente vê bastante paciente procurando a gente por casos com dor, incômodo, desconforto. É aquele siso que hora ou outra inflama, passa 6 meses, dói, toma lá um anti-inflamatório, faz um bochecho, escova melhor, passa. Dá mais 6 meses, ele uma hora se cansa dessa falta de qualidade de vida. Aí ele vem procurar a gente para fazer a remoção em definitivo. A idade dos 40, 50 anos tem procurado para extração de dente de siso? Muito. Até mais, até 60 anos hoje. Verdade. Verdade, por quê? É uma faixa de pacientes que não tiveram acesso à ortodontia no passado, ou fizeram tratamento ortodôntico no passado e hoje tem algum grau de recidiva, algum grau de apinhamento dental. E aí são médicos, advogados, diretores, professores, enfim, não quer colocar aquele bracket prateado no dente. Procura o quê? Os alinhadores. Então, em função desses alinhadores estéticos, né, esses pacientes têm procurado por indicação dos ortodontistas. Então, eles voltaram a fazer tratamento ortodôntico 40, 50, 60 anos, pela facilidade de usar um aparelho que não aparece, esses alinhadores estéticos, e aí os ortodontistas precisam de movimentação posterior. E é bem onde está o siso. Fala, você procura o cirurgião e vai remover esse dente agora. Agora, tem particularidades, né? São pacientes que estão no auge da profissão e que não podem se afastar durante muito tempo. Então, o cirurgião tem que entender isso e cercar ele de cuidados para que ele volte às suas atividades o mais rápido possível. Não dá para ele tirar 7, 10 dias ali do trabalho dele, né? Então, você precisa ter cuidado com esse tipo de paciente. Hoje, qualquer cirurgia que você procure, eu particularmente, quando eu vou, né, fiz uma cirurgia de hérnia, enfim, a primeira coisa que eu fui saber foi sobre o pós-operatório, né? Porque obviamente, você faz a cirurgia e tal, mas e depois, né? Eu vou sentir dor, né? Quanto tempo eu vou precisar ficar em casa, enfim. A cirurgia de siso, normalmente o paciente costuma. É normal ele sentir dor após a cirurgia de siso? Eu queria que você falasse que acho que talvez é a maior preocupação do paciente na cirurgia. Eu queria que você falasse se ele sente dor durante e se sente dor após a cirurgia. Não, durante não, bem anestesiado, é um procedimento tranquilo. Uma boa técnica anestésica, você faz os 4 sisos bem tranquilos, sem dor, sem desconforto. Não é que dói um pouquinho, dá para ver. Não, não dói. Não, o paciente não sente nada. É realmente tranquilo. E o pós, hoje a gente tem analgésicos potentes, nós temos uma condição de dar um conforto pós-operatório. Normalmente pode ter algum desconforto nas primeiras 24, 48 horas, mas controlado muito bem com analgésico, com gelo, com orientação. E em termos de tempo de afastamento, de 5 a 7 dias o paciente está bem para voltar às funções normais dele. É um período bem razoável. Hoje muita gente trabalha de home office. E aí o paciente me pergunta, opero ele de manhã, eu posso trabalhar de home office à tarde? Eu falo, é a melhor posição, porque você vai estar sentado, de frente para o computador, com a cabeça para cima. Eu só quero que você não fale muito na tela, só trabalhe ali digitando e para de vez em quando fazer um pouquinho de gelo. Só isso. Assim, é bem tranquilo. Hoje em dia, a cirurgia do siso é como um tratamento de canal, não é mais como era antigamente.
Hoje em dia é um procedimento bem mais tranquilo. Tem casos que tem um pós-operatório um pouquinho mais chato, mas no geral é muito, muito confortável. Uma das coisas que a gente vê às vezes na rede social e acaba viralizando com relação à cirurgia do siso são os inchaços, né? Tem várias imagens aí na rede social Uhum. de uns inchaços gigantes. Como que você vê a questão do inchaço? Como que você acompanha isso? Isso varia da idade, varia de sexo masculino, feminino? Como que é a questão do inchaço e o controle dele, professor? Eu acho que alguns pacientes, eles realmente respondem com um pouquinho mais inchaço que os outros. Isso a gente vê em tudo, em cirurgia ortognática, em cirurgia de terceiros molares, em implante, enfim. Você nota uma diferença de um paciente para outro. Mas, no geral, o inchaço ele está mais associado a um trauma cirúrgico grande, ou seja, você realizar uma cirurgia de uma forma mais agressiva, uma cirurgia onde você tem uma manipulação maior, do que uma cirurgia mais delicada. E é possível hoje, é o que eu te falei lá no início, sobre instrumentos rotatórios, brocas, motor Pieza, a gente consegue uma qualidade de cirurgia melhor. E com medicações, né? Medicações anti-inflamatórias, corticoide, pré-operatório, enfim, a gente consegue dar para esse paciente um pouco mais de conforto e não ter esses inchaços absurdos que o pessoal mostra aí nas redes sociais, né? Professor, para a gente finalizar o nosso tema aqui sobre as extrações do siso, eu queria fazer um bate-bola com você sobre mitos e verdades sobre cirurgia do siso. Principalmente essa juventude aí que pesquisa, já está conectado aí à rede social, eles vão buscar informação. Se o siso não dói, não tem problema? Mito ou verdade? Se o siso não dói, não tem problema, mito. 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 Por quê? Ele pode não doer e pode estar te dando um baita de um problema. Essa dor uma hora chega. Extração do siso sempre é uma cirurgia complicada? Mito ou verdade? Mito. Não, não é. A gente consegue fazer ela se tornar uma cirurgia mais tranquila. Quem tem mais de 40 anos não pode tirar o siso? Ah, mito. Não pode, se tiver problema, deve. Cirurgia de siso pode causar perda de sensibilidade? Verdade. Pode, pode. Em definitivo também. Dá para tirar os 4 sisos de uma vez só com segurança? Verdade. Tranquilamente. Quanto mais jovem, mais fácil da cirurgia? Verdade. Em jovem tudo é mais fácil. Dr. Paulo Duarte, um prazer imenso poder recebê-lo aqui no canal da Bucocast. Obviamente, antes de finalizar e você fazer as suas considerações finais, eu queria que você deixasse uma orientação, né? A gente sabe que hoje, cada vez mais, os pacientes têm procurado informação, né, com relação à cirurgia do siso. E eu acredito que você deve ter muitos pacientes que não fazem a cirurgia do siso por conta do medo, né? O medo, na verdade, não só da cirurgia do siso, mas ele impede o ser humano de viver muitas coisas e realizar muitas coisas por conta do medo. O que você diria para esse paciente, né, que precisa fazer a cirurgia e tá com medo de sentar na cadeira do cirurgião dentista? Primeiro que o medo é normal. É aquilo. Eu digo que às vezes o medo é o que nos mantém vivos, né? Porque se você não tem medo, você faz tudo de uma forma. Mas assim, em relação à nossa saúde, não só o siso, viu? Mas em relação à nossa saúde em geral, procura um profissional de confiança, procura alguém que já atendeu alguém que você conhece, procura um profissional que vai compreender, que vai examinar, que vai te mostrar os prós e os contras, que vai te dar um leque de possibilidades para que você passe por isso bem. Se você tem medo, não tem coragem de realizar acordado, a gente tem a possibilidade de fazer com sedação, com anestesia geral, de uma forma segura, confortável, num ambiente seguro, um ambiente hospitalar. Se o seu medo é de, durante a cirurgia, você ter alguma intercorrência, enfim, complicar ou vir a ter alguma coisa mais grave, converse com esse profissional, tenha confiança nele, ouça a opinião de outros profissionais. Eu acho que é muito importante cuidar da saúde. O siso não é diferente, ele pode gerar problemas se não for diagnosticado de forma precoce, se não for tratado, tá? Então, assim, procure um profissional de confiança. Ele vai te entender, ele vai te acolher e esse medo vai
ser um pouco minimizado, com certeza. Antigamente a gente procurava um cirurgião para fazer a extração do siso, e é até interessante, antes de a gente finalizar, é importante a gente dizer isso, a gente faz muita campanha de marketing lá na agência, né? E quando a gente fazia campanha para captação de pacientes de cirurgia ortognática, o cirurgião relatava que aparecia muito paciente procurando siso. E a gente não fazia campanha para captar paciente de siso, fazia para captar cirurgia ortognática. E aí a gente descobriu, fazendo esse trabalho, que o paciente ele já pesquisa extração do dente do siso, cirurgião bucomaxilofacial, coisa que antigamente ele não colocava o bucomaxilofacial associado a siso, ele colocava quem fazia extração de siso. Hoje já não, o paciente já busca extração de siso com a formação com a cirurgião do bucomaxilofacial. Eu queria que você falasse, obviamente, principalmente para o paciente, né, a importância de se fazer a cirurgia com o bucomaxilo. Exatamente. O paciente hoje ele sabe que a formação do cirurgião bucomaxilofacial é uma formação muito mais ampla do que um clínico geral que fez um curso ali de 3, 4 meses de cirurgia oral menor, que às vezes tem uma boa habilidade. Mas o cirurgião bucomaxilofacial, ele não está treinado só para aquele procedimento cirúrgico. Ele também tem um treinamento para tratar intercorrências, complicações, ele sabe avaliar o que nós falamos sobre esse rosto está inchado fora do normal, esse seu quadro febril não está normal. Então, o cirurgião bucomaxilofacial ele tem um conhecimento amplo, muito mais vasto do que um clínico geral em relação àquilo. Então, assim, a importância hoje, dentro da comunidade, de saber que esse cirurgião é o profissional mais preparado para aquela cirurgia. Não só a cirurgia do siso, extrações convencionais, extrações comuns aí, às vezes elas também complicam na mão de um profissional não muito habilidoso. Meu amigo, um prazer imenso poder recebê-lo aqui no canal da Bucocast. Se não fosse cirurgião bucomaxilofacial, seria... Poxa, seria... cirurgião bucomaxilofacial. Cirurgião bucomaxilofacial. Nunca pensei em fazer outra coisa. No início até pensei em fazer prótese, né? Mas aí... Gosta da profissão? Gosto, amo a profissão, quero saúde para poder exercer até por mais aí 20, 30 anos, se Deus quiser. Não enjoo, gosto, tenho prazer e estou aí à disposição, sempre. Como formador de aluno, que eu sei que você, durante todos esses anos, né, tem passado por você, qual conselho você daria para esse aluno que está buscando hoje a cirurgia bucomaxilofacial, apesar de nós não estarmos nos melhores momentos da bucomaxilo, mas o que você deixaria aí de recado para esses meninos que estão iniciando? Evite atalhos. Evite atalhos. Tente fazer o programa completo. Tente estudar, tente conhecer, tente se apoiar em equipes sólidas, cirurgiões que realmente vêm daquela base raiz de trauma, de cirurgia oral muito bem feita, de uma cirurgia ortognática muito bem planejada, e aí você pode começar a pensar em outras áreas de atuação, enfim. Mas assim, evite atalhos. Não existe curso de final de semana, não existe módulos de 5 dias a cada 2 meses. Para se formar um cirurgião, a prática deve ser diária. Não tem como um cirurgião não se formar com uma prática diária. Não tem como você adquirir forma física treinando 5 dias a cada 3 meses. Você tem que treinar diariamente. Corrida, musculação, enfim, a cirurgia é igual. Você tem que passar pela patologia, pela ortognática, pelo atendimento ao paciente do pronto-socorro, você tem que passar pela cirurgia oral, você tem que passar pela caixa que você vai lavar para o seu professor, pela mesa que você vai montar para ele de uma forma brilhante, até para que você saiba cobrar aquilo do seu assistente no futuro. Então, não existe atalho para a formação do cirurgião. Os cirurgiões são de 3 a 4 anos de formação, além da graduação. Formou em odontologia, de 3 a 4 anos de formação básica. Você começar a brincar na cirurgia bucomaxilofacial. Não existe atalho. É esse conselho que eu dou. Doutor, muitíssimo obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço, estou à disposição. Outro dia a gente conversa mais. Já gravou um podcast antes ou não? Não. É o primeiro. Podcast é o primeiro. Mas ele é muito bom na comunicação, porque ele tem uma rede social que eu acompanho ele faz muito conteúdo. E aí eu vejo que isso ajuda bastante quando você vai fazer um bate-papo como esse, né? Legal.
Obrigado, viu? Eu que agradeço, meu amigo. Um Prazer. prazer imenso poder recebê-lo você aqui. Em uma próxima oportunidade, a gente vai marcar para você vir falar sobre as histórias da bucomaxilo, que eu sei que você tem muita história aí. Vai ser um prazer. Esses longos anos aí de cirurgia bucomaxilofacial. A gente só deu uma pincelada um pouquinho sobre cirurgia ortognática, mas numa próxima oportunidade a gente vai falar mais sobre esse tema. Você que nos acompanhou pelo canal da BucoCast, nosso muito obrigado. Vamos colocar na descrição do vídeo aqui, né, a rede social, o contato do Dr. Paulo Duarte. Você que é paciente, você que é aluno, enfim, qualquer dúvida que você tenha sobre esse tema, fica à disposição. E o nosso muito obrigado e até o próximo episódio.